Acabou de entrar o Diário Espiritual da Quaresma de São Miguel lá no nosso site, então corre lá para você fazer o seu download, baixar, e a grande maioria eu sei que gosta de imprimir e encadernar, não é isso? Então vai dar tempo, acabou de entrar, vai lá conhecer. E mais do que isso, hein? Convide alguém que já faz Quaresma de São Miguel a fazer conosco, a fazer com esse Diário Espiritual. Eu tenho certeza que você vai enriquecer a vida de alguém. Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da 19ª Semana do Tempo Comum. Hoje é dia 12 de agosto e para quem está perguntando, sim, próxima segunda-feira, dia 19, como todo dia 19, Missa do Impossível com o Glorioso São José, 6 da manhã e 19h30, e após a Missa das 6 da manhã, nossa peregrinação nas nossas capelas, nossa manhã de retiro. Eu vou com você, além da Missa de São José, eu vou com você nessas igrejas, está passando aí na tela para você, e a gente vive essa manhã, termina com um almoço de espiritualidade maravilhosa, tá bom? Gente do Brasil inteiro vem, de fora do Brasil, e realmente é uma experiência de fé, e vamos ter, já na próxima segunda, dá tempo de você se organizar, e na tela já estava aí para você o nosso WhatsApp da paróquia, para você mandar aí, não precisa mandar áudio, só manda por escrito, sou da cidade tal, vamos em tantas pessoas, para a missa das 6 da manhã, para a missa da noite, para a gente poder acolher e organizar bem algumas coisas aqui para vocês, tá certo, queridos? Vamos ao Evangelho, então, dessa segunda-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27, diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e os de seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bons irmãos, o Evangelho de hoje tem duas grandes informações que parece que ficaram aleatórias, uma do lado da outra, mas não é bem assim, elas estão juntas. Quando dessa questão do imposto do templo, estranho, escravo ou filhos livres, quem é que deveria pagar ou não? Mas dentro desse contexto, o Filho do Homem deve morrer. Então vamos passo a passo aqui com o Evangelho de hoje. Jesus estava na Galileia, diz ali, e Jesus começa a anunciar mais uma vez que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes com essa informação, né? Veja, os discípulos queriam bem a Jesus, mais do que querer bem, eles amavam Jesus. E ninguém queria que Jesus fosse parar na cruz, lembrando que Jesus não foi o primeiro homem a morrer na cruz. A cruz era um instrumento de morte, de suplício, né, do Império Romano, e todos eles já tinham visto alguém ser crucificado, vários serem crucificados. Então há uma tristeza, há uma dor e há um desencontro na cabeça dos discípulos em pensar que Jesus vai terminar assim. Ele vai se permitir isso, tão poderoso ele é. Há uma tristeza. Mas qual é o fruto dessa cruz, entre tantos, dentro do contexto de hoje? Aí já vem então o Evangelho. Ó. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vão perguntar para Pedro: Escuta, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Quem é que deveria pagar o imposto do templo? Segundo a lei judaica, todo homem maior de 20 anos de idade, né, deveria pagar esse imposto. E é interessante a gente perceber que Jesus então vai dizer para Pedro: então vai lá e pega e paga, né? Pega a moeda e paga por mim e por ti. E não fala dos outros. Há quem disso aqui deduza, né, depreenda, que com exceção de São Pedro, todos os outros discípulos tivessem menos de 20 anos de idade. Se é verdade ou não dá para saber, mas que seria bonito e interessante pensar que Jesus apostou em homens tão jovens, com exceção de Pedro, um pouquinho mais maduro ali, né? E o próprio Jesus, que a gente já sabe que está perto dos 33 anos de idade. Mas veja, ele paga ou não paga o imposto do templo? E aí Pedro diz: paga, porque pagava, né? Mas aí Jesus vai colocar uma pergunta: Pedro, os reis dessa terra cobram o imposto de quem? Do próprio filho ou dos estranhos, dos escravos? Pedro diz: dos estranhos, dos escravos. Naquele tempo dos reinados,
Você conquistava um outro povo para cobrar taxas, impostos do outro povo, e não dos seus filhos, né? Então um país pagava a conta do outro, né? Supriu o outro. E aí Pedro responde, dos estranhos. Jesus então vai dizer, logo os filhos são livres? Sim, os filhos são livres, não devem nada. E é isso que a morte, a cruz de Jesus conquistou para nós, a liberdade de filhos diante de Deus, né? O perdão gratuito de Deus. Agora vamos entender o que fazer com a liberdade. Como é que se usa da liberdade? O que é a liberdade? A liberdade é o meu direito de provocar qualquer um, de me impor e ter que ser aceito. Você precisa me aceitar porque eu sou livre. A liberdade, meus irmãos, é a verdadeira liberdade, é a capacidade de edificar o outro, de amá-lo, não de eliminá-lo, não de derrubá-lo ou destruí-lo. Essa é a verdadeira liberdade. Então, livre é a pessoa capaz de ser responsável por si mesma. Livre é a pessoa que está apta para fazer o bem que deve e ser quem ela é. Não tem nada a ver com esse conceito de liberdade do eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, todo mundo que me engula, todo mundo que me aceite. Isso não é ser livre. Isso é ser escravo das próprias paixões, das próprias maluquices interiores, dos próprios fantasmas da mente que a pessoa quer materializar na vida através do pecado. Então, Pedro, olha o que vai dizer Jesus, versículo 27, eu vou grifar com o meu verde palmeiras, mas para não escandalizar essa gente. Olha aqui, Pedro, você é livre. Mas a liberdade se exercita na caridade, para não escandalizar. Vai lá e paga o imposto. Não custa nada, vai, paga o imposto. Mas, Senhor, nós nem precisamos pagar esse imposto porque somos livres pela fé. Mas vai escandalizar. Escândalo significa tropeço. Então veja, o cristão, por amor, abre mão de alguns direitos, faz algumas renúncias para não escandalizar, para não atrasar o processo de fé do outro. Vai lá e paga o imposto, vai lá e faz esse sacrifício. Abre mão desse direito, não seja motivo de tropeço. Veja, meus irmãos, uma coisa é sermos proféticos, outra coisa é sermos excêntricos e vaidosos. Infelizmente na igreja tem muita gente sendo excêntrica, tem muita gente sendo vaidosa, e aí em nome do amor e da liberdade a gente tem que aceitar tudo. Não, é justamente em nome do amor e da liberdade que eu às vezes abro mão de alguns direitos, de algumas coisas, que às vezes eu, no fundo, nem vou ver pecado naquilo, mas eu sei que vai dar pano pra manga, como a gente costuma dizer na língua portuguesa. Vai dar pano pra manga, vai virar conversa, a pessoa já é meio confusa, ela já é vacilante, dependendo do que eu fizer, do que eu falar, do como eu me pôr, ainda que não seja pecado, vai mais causar conversa e pergunta, então o silêncio me convém para não atrapalhar a caminhada de fé de ninguém. E isso é profundamente caridoso. Agora, é preciso ser extremamente livre do próprio ego, livre do magnetismo daquela coisa que eu tanto queria, para conseguir exercitar essa caridade para com aquele que é, né, mais fraco na fé e vai ficar escandalizado. E veja, Jesus queria de algum modo ainda, né, evangelizar e salvar, inclusive, né, os cobradores do imposto do templo. Então, Pedro, para não dificultar ainda mais isso que já não está fácil, vamos abrir mão do nosso direito de nem pagar esse imposto e pagar esse imposto, para não ser motivo de escândalo. Sabe, um padre, um religioso, ele não pode ser motivo de escândalo, de conversa. Às vezes eu vejo, desculpa falar, às vezes eu vejo até nas redes sociais, né, padres estão, sei lá, uma mistura de vaidade, com postagem, de coisinha, vai escândalo. Nós não somos chamados a ser motivo de conversa. Ser profético é uma coisa. Ser vaidoso, egolátrico de si é outra. A gente tem que ter essa maturidade. Você leigo que me escuta, sabe? Não seja motivo de escândalo, de conversa. Abra mão de um direito, de alguma coisa. Abaixa a cabeça de vez em quando, sabe? Ah, mas é meu direito. Ninguém paga as minhas contas. Mas tem pessoas que têm uma compreensão muito rasa e curta do que é o cristianismo, do que é a fé. Pense bem no que você posta nas suas redes sociais. Pensa bem no que você ostenta. Às vezes você causa mais debate. Nós não somos chamados a ser o centro de um debate. Nós somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo. Então, Pedro, para não escandalizar, vamos usar de caridade. E aqui Pedro, mais uma vez, poderia ter falado de Jesus, mas eles estão errados. E Jesus ia dizer, sim, Pedro, eles estão errados. Mas se a gente entrar nessa picuinha com eles, aí é que a gente não pesca eles nunca. Então vai lá, paga o imposto, manter as portas abertas aí, quem sabe lá na frente
eles se convertam. Não é, meus queridos? Porque quando uma pessoa se bloqueia comigo, ou eu me bloqueio com uma pessoa, emocionalmente falando, por causa de coisa pouca, essa pessoa nunca mais me escuta, nem eu nunca mais escuto essa pessoa. E nós somos chamados a pescar, né, para o reino de Deus. Que Deus hoje, queridos, nos dê profunda sabedoria, né, com essas coisas todas da nossa vida. Então, só lembrando, segunda que vem, dia 19, tem sim a Missa do Impossível com São José, 6 da manhã, 19h30. Entre em contato conosco, você que quer estar aqui, dizendo o nome da sua cidade, quantas pessoas você vem, você quer participar da missa das 6 da manhã e depois da peregrinação nas capelas, fale conosco. E meus queridos, quinta-feira está chegando e eu quero convidar você para a Quaresma de São Miguel. Vou fazer uma live na quinta-feira, 6 da manhã. Às 6 da manhã vai entrar para você uma live, que aí vai ficar o dia todo, que vai ser o nosso primeiro dia de Quaresma de São Miguel aqui no nosso YouTube. Mas já está lá para você, está pronto, ó, o nosso diário espiritual da Quaresma de São Miguel, que você adquire através do meu site. Você não vai comprá-lo assim, não vai chegar no correio para você. É tudo lá dentro do site, mas a maioria das pessoas, como eu, gosta de imprimir, então dá tempo de imprimir, encadernar, para você fazer junto comigo a Quaresma de São Miguel, tá certo? Com a Palavra de Deus todos os dias, a minha homilia, a minha pregação aqui, as perguntas, a reflexão, a oração própria de cada dia a partir da Palavra, as orações, né, da Quaresma de São Miguel para cada dia, nosso desafio e penitência diária para cada um dos 40 dias, para vivermos uma Santa Quaresma de São Miguel. Você que não é membro do meu site, torne-se membro se quiser. Quem já é, só presta atenção, você que entrou em agosto do ano passado, você precisa renovar lá a sua assinatura lá conosco, só presta atenção nisso e já não está vencendo, né? Porque é anual, para a gente poder estar juntos. Vamos ter aqui no YouTube diariamente, mas temos esse material, esse caminho espiritual que vai valer muito, muito a pena nesse ano. Começa na quinta-feira, então organize aí a sua semana, vai lá conhecer o nosso site. Além do Diário Espiritual, a gente tem informações em vídeo, e-book. Ano passado, ali na última semana da Quaresma de São Miguel, entrou lá, né, para quem é membro do site, uma formação sobre São Rafael Arcanjo, porque dia 29 de setembro não é dia só de São Miguel, né? É dia de São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjo. E esse ano também, pelo meio da Quaresma, vai entrar lá mais um presente, um bônus, né, para quem faz parte do site, que é a nossa formação sobre o combate espiritual, a armadura do cristão, Efésios capítulo 6. Vou fazer um estudo bíblico sobre o capítulo 6 da carta aos Efésios, o combate espiritual. Tá ficando precioso e você que é membro do site vai ter lá como presente para você nessa caminhada, essa formação também. Então vai lá, tornar-se membro. Quem já é, só presta atenção aí, se você entrou em agosto do ano passado, por esses dias, só confere lá se não está dando o dia de você renovar a sua assinatura. E com a Quaresma de São Miguel, entre tantos frutos, bênçãos, graças que a gente quer pedir, uma delas então pode ser essa, não ser motivo de escândalo para ninguém, né? E nesse caminho do uso da nossa liberdade, e tanta gente se perde no uso da liberdade, junto com São Miguel a gente poder proclamar quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.